Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos falar sobre o engano. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Nós temos no Antigo Testamento um exemplo muito importante sobre o engano. É o exemplo negativo de Jacó. Jacó, o seu nome significava suplantador, enganador, e ele realmente enganou o seu pai, tomando a bênção no lugar do seu irmão. Tá certo que o seu irmão Esaú já tinha lhe vendido a primogenitura porque desprezou a primogenitura, mas isso não justificava que ele enganasse seu pai fazendo-se passar pelo seu irmão Esaú. Seu pai já estava cego, ele se fez passar por Esaú para tomar a bênção no lugar de Esaú. E realmente ele enganou seu pai e ele foi enganado 3 vezes. A primeira vez ele foi enganado quando ele fugiu para o lugar que morava o seu tio Labão e trabalhou 7 anos de graça pela filha de Labão, sua prima Raquel, que ele amava. No dia que ele teria que receber Raquel, ele recebeu Leia no lugar de Raquel e ele foi enganado por Labão. Aí Labão falou para ele que ele trabalhasse mais 7 anos, que daí 1 semana ele lhe daria a Raquel também, mas ele teria que trabalhar mais 7 anos de graça para Labão. E ele trabalhou mais 7 anos de graça para Labão. Depois ele foi enganado várias vezes por Labão no seu salário. E finalmente Jacó foi enganado quando os irmãos de José, o seu filho preferido, disseram a ele que José tinha morrido devorado por alguma fera e, na verdade, José tinha sido vendido por seus irmãos para o Egito e Jacó sofreu muitos anos sem saber que o seu filho estava vivo até o dia que o reencontrou. De qualquer forma, ele enganou e ele também foi enganado. Nós vemos que isso do Jacó, essa história do Jacó nos mostra, né, que muita gente que é até zeloso das coisas de Deus, muita gente que é crente, porque Jacó amava o Senhor, ele queria a bênção de Deus. Inclusive, né, Maria Cláudia, depois ele se converteu, né? Sim. Tanto que o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Ele teve um encontro com Deus, ele se converteu. Mas, de qualquer forma, a consequência do seu pecado de enganar, ele teve a consequência. Sim, e da mesma forma como ele enganou seu pai, ele foi enganado pelos seus próprios filhos. É uma história muito triste e é uma coisa que acontece muito na vida de muitos cristãos, porque muita gente é até viciado em mentir. Às vezes não quer falar a verdade, que às vezes quer poupar a pessoa da verdade, porque às vezes a verdade dói, ou às vezes porque não tem realmente coragem de falar, então acaba mentindo pelos motivos mais bobos, e mesmo que não seja um motivo sério. O servo de Deus, a serva de Deus tem que ter um compromisso com a verdade, porque o Senhor Jesus é a própria verdade, Ele é a palavra da verdade. A mentira é do diabo, e todo aquele que profere a mentira é filho do diabo. Essa é uma palavra de Jesus, é uma palavra dura, mas é uma palavra de Jesus. É uma coisa que todo cristão tem que ter na mente. Quando ele fala mentira, ele está concordando com Satanás. É verdade, aqui em João 8,44 está escrito, Jesus falando para os fariseus: Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
E aqui em Apocalipse 21:8 está escrito: mas quanto aos tímidos, são os covardes, aqueles que têm vergonha da palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veja que o mentiroso, ele vai junto com o homicida, que é o assassino, vai junto com o fornicador, vai junto com o feiticeiro, com o idólatra, os piores pecados no sentido de trazer consequências terríveis para aqueles que os cometem. A mentira está junto e vai arder com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E nós vemos que é um pecado voluntário, não é um pecado involuntário. Sem querer eu mentir. É que às vezes a pessoa está tão acostumada, né, está viciada na mentira, que ela acaba até mentindo sem perceber. Mas quem é de Deus não mente. E aqui deixa bem claro, então, que o Senhor Jesus abomina a mentira. Apocalipse 21:27. E não entrará nela quem? A Nova Jerusalém, o céu, ao coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então não vai entrar no céu o mentiroso. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então, ninguém oprima ou engane a seu irmão. Aqui em Romanos 1:31, na parte que Deus estava falando de uma classe de pessoas que serão reprovadas, ele fala assim: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, infiéis nos contratos está entre essa classe de pessoas que foi reprovada por Deus. Nós sabemos que tem diferença, né, Maria Cláudia, entre roubar, furtar, entre o estelionato, entre defraudar. São diferenças importantes que tem entre essas coisas, mas todas elas são engano. Sim. O roubo parte do pressuposto que foi tomado algo à força. O furto foi tomado algo sem a pessoa perceber, geralmente. E o estelionato é quando o engano é tão grande que o estelionatário faz com que a própria vítima entregue, por engano, aquilo que a pessoa que está fazendo estelionato quer. Então, mas de qualquer forma, para o Senhor Jesus, por mais que pela lei isso tenha consequências diferentes, consequências penais diferentes, mas para Deus tudo isso é engano, tudo isso é abominável. Infelizmente, nós estamos num ambiente, eu digo assim, no Brasil principalmente, em que as pessoas não gostam de cumprir contratos, as pessoas se obrigam, se comprometem a fazer algo sabendo que não vão conseguir fazer. Né? Um exemplo, Maria Cláudia, agora na época do coronavírus, tá sendo dado aquele valor de R$600 para pessoas desempregadas, para uma série de pessoas, mas não inclui pessoas com carteira assinada. E nós sabemos que teve milhões de cadastros que foram feitos por pessoas que tinham carteira assinada. Então, isso aí é engano. A pessoa sabe que não tem direito àquele benefício e vai lá e faz o cadastro. Sim, muitas pessoas às vezes até falsificam identidade, dizem que tem uma condição física que não tem, de deficiência, para conseguir benefícios. Tudo isso desagrada a Deus. Mas eu só estou lesando o governo. Mas isso desagrada a Deus, isso não é uma atitude de um servo de Deus. O servo e a serva de Deus é honesto, trabalha e sabe que mesmo no pouco, Deus honra. Por quê? Porque foi feito de forma honesta. Eu sei que existem pessoas que se comprometem a fazer coisas e não conseguem fazer.
Nós também temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que o tolo dá as mãos, né? Nós temos que saber antes se a gente vai poder cumprir com os nossos contratos, com aquilo que a gente se compromete. Mas se você tem certeza, você sabe que você não vai conseguir pagar, não faça crediário, não faça cartão, não pegue boleto, não faça contrato que você não vai conseguir fazer, ou passar alguma coisa também que você está lesando alguém. Sim. Vender alguma coisa falsificada, vender alguma coisa enganando a pessoa, lesando a pessoa, tudo isso é engano e desagrada a Deus.